Você tem dúvidas do direito penal brasileiro? Você acha difícil compreender tudo que envolve o direito penal brasileiro? Pois bem, eu sou o Dr. Pedro Bonfim, advogado inscrito na OAB São Paulo. Estou aqui hoje para lhe apresentar o meu canal de conteúdo jurídico, que tem o foco e o objetivo de transmitir vídeos elucidativos de fácil compreensão, transmitido com palavras simples e objetivas, com um português bem claro, para que você possa compreender e entender, sanando assim todas as suas dúvidas que envolvem o direito penal e o direito processual penal brasileiro. Para isso eu trouxe hoje o professor Hamilton Iriburi Júnior. Ele é professor universitário, doutor em Direito, advogado inscrito na OAB São Paulo. Mas antes disso, eu quero lhe pedir que, se você gostou do nosso canal, deixe aqui o seu like, se inscreva, ative o sininho para que você possa ser notificado toda vez que nós tivermos conteúdo novo inserido aqui no nosso canal. E se ao final deste vídeo ficou alguma dúvida, algo que você queira esclarecer, por favor, deixe nos comentários ou nos procure em nossas redes sociais, que nós teremos a maior satisfação em responder e esclarecer para que você não fique com nenhuma dúvida em tudo o que envolve o direito penal. Olá, você que nos acompanha aqui, muito obrigado aí pela sua assistência, seu carinho, em sempre aqui curtir os nossos vídeos. Agora nós vamos desmistificar, falar um pouco mais, esclarecer o que são as audiências de instrução e julgamento, onde que elas ocorrem, por que elas ocorrem e qual ou quais os resultados de se esperar dessas audiências. Sobre isso que falaremos a partir de agora. As audiências de instrução ou audiências criminais no Brasil, elas são analisadas e estudadas, orientadas, de acordo com uma análise histórica. Até o ano de 2008, nós tínhamos nos processos criminais do Brasil, nas ações penais no Brasil, nós tínhamos obrigatoriamente duas audiências. A audiência de instrução, onde as provas eram debatidas, o processo era todo instruído, e depois audiências para emitir o julgamento. Isso era muito oneroso e cansativo para promotores, advogados, testemunhas, a vítima e os próprios réus. E sem contar no excesso de trabalho que isso causava para o Poder Judiciário. Juízes tinham que trabalhar praticamente dobradamente, de forma dobrada. Até 2008 era essa a realidade nos processos criminais brasileiros. Em 2008, com uma micro-reforma ocorrida na legislação processual penal no Brasil, tornou-se então unificada estas duas audiências, de instrução e as audiências de julgamento. E passamos a ter, de 2008 para cá, uma única audiência criminal, audiência de instrução e julgamento, numa abreviatura AIJ. A audiência de instrução e julgamento tem duas finalidades clássicas. A primeira é produzir a prova diante do juiz que julgará a causa. Essa produção de prova significa que a acusação, leia-se Ministério Público, do outro lado a defesa, leia-se o acusado, o defensor do réu, eles irão então produzir, debater e apresentar as suas provas diante do julgador, do juiz. E ao final, o juiz poderá emitir a sua decisão com todo o processo chamado de instruído. Quer dizer, todo o processo já com as provas coletadas, produzidas e apresentadas. Provas da acusação e provas da defesa. Mas afinal, essa audiência de instrução e julgamento, ela realmente una no Brasil? Bom, acabamos de mencionar que de 2008 é essa a intenção da lei. Contudo, nem sempre é possível começar e terminar uma audiência de instrução e julgamento numa única data. Para isso, é possível que uma audiência de instrução e julgamento, dada a complexidade do fato, dada um número de acusados, réus, e a um número excessivo de provas a serem produzidas e debatidas, pode ser que o juiz entenda que esta audiência pode se encerrar sem uma decisão propriamente dita. E nesses casos, a decisão, a sentença do juiz, ela é emitida fora da audiência, no que nós chamamos em cartório, ou emitida fora do prazo diligencial da AIJ, da Audiência de Instrução e Julgamento. Essa audiência de instrução e julgamento, ela é prevista tanto no rito ordinário, que julga os crimes
cujo máximo da pena em abstrato seja superior a 4 anos, quanto aos crimes que são previstos para julgamento nos ritos sumário e sumaríssimo, nos juizados especiais criminais. E ela é bipartida, obrigatoriamente, nos ritos do Tribunal do Júri. A audiência de instrução e julgamento possui uma sequência de atos procedimentais, uma sequência clássica de atos procedimentais, nessa sequência, nas quais o primeiro ato será ouvir a vítima, se for possível, logicamente. Depois, o juiz ouve as testemunhas de acusação e de defesa nesta ordem. Depois, se houver peritos, intérpretes e outros serventuários a serem ouvidos no âmbito do processo penal, este momento que eles falarão. Por fim, falará o réu. Ele será interrogado pelo juiz, na presença então do promotor e do seu defensor. Após o interrogatório do réu, tanto o Ministério Público quanto a defesa são contemplados com um prazo normativo, geralmente 20 minutos, para o Ministério Público, o promotor, falar em alegações finais. Então, as alegações, elas são verbais. Depois, 20 minutos para a defesa do acusado falar, ao fim, as suas teses defensivas. E, ao final disso, o juiz poderá ou não, como eu disse, sentenciar, encerrando a audiência. Importante observar que os atos que compõem esta audiência de instrução e julgamento são atos realizados de forma verbal, oralmente realizados. E todos eles são registrados a termo. Então, nessas audiências de instrução e julgamento, nós temos princípios muito importantes, como o da economia processual, o princípio da celeridade e o princípio da oralidade. São princípios que informam a realização desta audiência. Repita-se, é importante frisar, na presença do promotor, da promotora de justiça ou do advogado, advogada, representando a defesa do acusado. Isso diante do juiz que vai julgar e instruir, obviamente, esta causa. As audiências de instrução e julgamento são audiências obrigatórias no âmbito dos processos criminais brasileiros. Repito, seja no rito dos juizados especiais, se houver a fase judicial, logicamente, seja no rito sumário, seja no rito ordinário. Também no Tribunal do Júri, na primeira fase, uma audiência de instrução obrigatória, diante do juiz e do promotor e advogado, na segunda fase, obrigatória diante dos jurados. O objetivo dessa audiência de instrução e julgamento, encerrando e frisando, é a produção de provas para o pleno conhecimento da causa para o juiz que irá decidir a matéria na sequência. E esta decisão será obrigatoriamente uma sentença de mérito, que no caso do processo penal poderá ser uma sentença de absolvição ou uma sentença de condenação com um cálculo da pena para que seja cumprido pelo réu agora condenado. Essas são as audiências de instrução e julgamento, desmistificando o direito para vocês aqui. Grande abraço, curta aí o nosso vídeo. Até a próxima. Se você gostou do nosso vídeo, deixa aqui o seu like. Se você gostou do nosso canal, se inscreva, se habilite aqui no sininho, para que você possa ser notificado toda vez que nós inserirmos um conteúdo novo no nosso canal.